Uma das características mais marcantes do Bunker é a utilização de JavaScript moderno. E falando em JavaScript moderno, é impossível não falar em módulos. Todo o Bunker foi construído em módulos, sobre módulos, e eu vou dar alguns exemplos aqui de como isso funciona. Tá? Isso aqui é uma breve introdução, eu recomendo que vocês vejam este e este artigos que estão na descrição do vídeo. Um módulo é um arquivo JavaScript que encapsula tudo dentro dele e não deixa o escopo dele vazar para fora. Antigamente a gente tinha que ficar colocando em vários arquivos e ficar importando vários arquivos JavaScript em triponas enormes e expondo tudo isso no escopo global de variáveis, né? Então o código ficava bem difícil de você organizar. Então tinha uma série de gambiarras que você tinha que fazer para que você não deixasse escapar as variáveis, as definições que você cria para o seu programa. Hoje você já consegue fazer isso de forma nativa. Então, para isso, a única coisa que você precisa fazer é colocar no script aqui esse atributo type module. Né? Então, esse script aqui que está sendo importado nessa página principal aqui da home, ele está sendo importado utilizando módulos, né? Então, esse arquivo JavaScript que está aqui, ele é um módulo. Tem uma convenção até que coloca MJS como extensão, só que aí você tem que alterar o Apache ou o Nginx para ele passar a reconhecer isso daí. Eu estou usando dessa forma aqui mesmo, que aí os navegadores não se confundem. Isso aqui é um arquivo JavaScript. Então, esse cara que está aqui, ele é um módulo, certo? E ele vai basicamente poder ser exportado ou utilizar módulos também. Então imagine que eu queira fazer uma conta aqui, que eu queira calcular o dobro de um número. Né? Eu não quero ficar fazendo reutilização, copiando e colando funções aqui, e também não quero ficar tendo que me preocupar que essas funções elas fiquem todas espalhadas no código ali. Então você pode vir aqui e criar um arquivo com um nome qualquer, vou chamar de math aqui, de matemática, e vou criar uma função aqui, function dobro. Dobro recebe x e retorna o dobro de x, certo? Dobro, eu não vou precisar, né, da forma antiga que eu tinha que fazer, eu tinha que vir aqui e importar esse script aqui e usar. Certo? A desvantagem desse caso é que todas as variáveis que eu criar aqui dentro, elas vão ficar expostas no escopo global dessa página. Então é bem ruim, né? IndexJS vai poder usar e todo mundo vai poder usar. E se eu de repente criar uma variável aqui, sei lá, var x igual a 2, essa variável x ela poderia estar reescrevendo alguma outra variável x definida em outro lugar, o que é bem ruim, né? O seu código ficaria bem difícil de ser utilizado. E além disso, eu teria que ficar importando todas as dependências. Vamos supor que esse math aqui usasse uma outra função aqui. Outra função. Não. Vamos supor que eu uso aqui dentro outra função. Essa outra função está em outro lugar e a responsabilidade do meu código seria ter que importar outro lugar aqui toda vez. Então realmente fica difícil de você criar um código facilmente modularizável. E aí muita gente acabava jogando numa tripona mesmo, um arquivo só todas as funções, o que não é tão bom também, porque você pode sujar o escopo. Então você tinha que ter uma série de cuidados ali para você organizar seu código, né? Frameworks também foram criados sobre essa ideia, né? Para que isso ficasse mais fácil, mas agora você não precisa mais fazer isso. Você não precisa mais se preocupar com isso, porque módulos já são bem definidos, né? Eles já funcionam bem em todos os navegadores modernos. Um dos motivos da gente não utilizar navegadores antigos é a utilização massiva de JavaScript moderno. Então a gente vai poder fazer isso. Então não preciso importar esse cara aqui, certo? Eu quero utilizar aqui no meu programa principal essa função dobro aqui. Então o que eu faço? Eu vou dar o import, né? Aí o asterisco as math from math, certo? Esse comandinho aqui, ele importou todo o escopo de math
para dentro de index.js. Isso é bem legal. Então, eu não preciso me preocupar no meu programa principal em definir quais são os arquivos que eu vou utilizar. Os próprios arquivos conhecem suas dependências. Então, seu código fica muito mais organizado. Quando você abre um arquivo em formato de módulo, você consegue encontrar com muita facilidade o que você está usando, o que você não está usando. É muito fácil, certo? Só que para utilizar essa biblioteca aqui, eu preciso dizer, né, esse módulo aqui, eu preciso dizer o que isso aqui vai representar para o mundo, porque eu posso fazer um monte de coisa aqui e essas coisas não são enxergadas, né? A primeira coisa que eu tenho que falar aqui é que x igual a 1 aqui, x não é enxergado aqui. Se você tentar imprimir x, você não vai enxergar. Eu vou abrir aqui, ó, console, F5, ó. Olha lá, ele não... Ops. Ah, ponto. Olha lá, eu tinha colocado errado aqui. Como está na mesma pasta, ponto, barra. Olha, eu tentei imprimir x aqui, ó, e o x não está definido, mesmo ele estando aqui dentro. Ou seja, tudo que está aqui dentro, ele fica encapsulado no escopo próprio. Isso é muito legal, porque você tem liberdade de criar aqui suas funções internas e não se preocupar em sujar o escopo. Aí, para eu fazer com que essa função dobro ela seja enxergada para o mundo, você dá o comando export. Aí você cria um objeto e passa a relação de referências que estão aqui dentro definidas, né? E aí você exporta só o que você quer. Então você pode ter um monte de coisa definida aqui dentro, que são assuntos do próprio módulo ali, helpers ali ajudando a você criar o módulo, e eles não precisam ficar sendo enxergados pelo programa principal, né? Ou seja, o cara que vai utilizar isso daqui. Pelos usuários desse módulo, né? Então ficou bem fácil da gente encapsular. Então agora eu venho aqui e consigo imprimir agora, ó, math.dobro de 2. Se eu venho aqui, ó, olha lá, imprimiu 4. Então é bem legal. Então quando você chama o módulo, ele vai te dar a relação de métodos aqui. Eu estou usando aqui o PHP Storm, mas isso aqui funciona bem também no VS Code, tá? Não sei como é que está no NetBeans, mas funciona bem o autocomplete aqui das dependências, né, do JavaScript. Então fica bem fácil, tá? Se eu precisar fazer com que aquele x seja enxergado, eu venho aqui, crio var x igual a 2 e exporto a variável x aqui também. E aí eu quando dá o matx aqui, ele encontra. Tá lá, imprimiu 2 aqui, que é o nome, que é o valor da variável x. Então fica bem fácil de você reutilizar o código. Esse cara, por sua vez, ele também é um módulo. Se você precisar, por algum motivo, importar alguma coisa que você tem em index.js, é só você expor aqui o que você quer. Expor que não tem nada aqui, sei lá, outra coisa, e define essa outra coisa aqui. Então assim, vocês conseguem entender que aí vocês vão poder importar esse index.js e usar essa outra coisa aqui. Vocês conseguem entender que agora vocês conseguem criar helpers, utilitários o tempo todo de maneira organizada, né? E aí as dependências elas são resolvidas. Vamos supor aqui, ó, que o math fizesse uso de outra biblioteca. Vou colocar aqui uma outra biblioteca, txt, text, sei lá. E eu vou vir nessa biblioteca e eu vou criar uma função print. Print mensagem. Aí eu vou escrever aqui console log msg. Só para exemplificar aqui, eu vou exportar essa função. E aqui na biblioteca math, ou seja, uma biblioteca que ainda não é do programa principal, eu quero usar isso aqui, certo? Eu vou escrever aqui, ó, function print dobro, certo? Ó, que legal. Eu vou vir aqui e vou importar todo mundo que está no módulo text. E aí eu vou vir aqui e escrever text.print dobro de x. Observa aqui, eu estou essa aqui é uma biblioteca que outros vão utilizar, mas que ela, por sua vez, utiliza um outro módulo. E aí você consegue, sem nenhum problema, vir aqui e usar
math.print dobro sem problema nenhum. Olha lá, 4, né? Pus aqui 23. Então, eu utilizei a biblioteca math, que por sua vez utilizou a biblioteca teste para expor aqui uma função que imprime o dobro, certo? Então a parte legal qual que é? A parte legal é que o seu programa principal não conhece aqui, né, a sua página, né, não conhece os arquivos math.js e nem text.js. Ele só conhece o módulo aqui que a gente está utilizando. E ele, por sua vez, você só importou a biblioteca que você quer. A resolução das dependências é feita automaticamente pelo gerenciador daí do runtime do JavaScript. Então, se você observar aqui em Network e procurar só por JavaScript, você vai ver que ele resolveu os problemas. O text foi chamado, math foi chamado, né? E o index foi chamado. Então ele resolveu isso para mim. Se por acaso eu vier aqui e deletar isso aqui, observa que nem math nem text foram importados aqui. Então isso é bem legal. Então, assim, com base nesse conceito que eu passei para vocês, uma série de utilitários foram criados dentro do Bunker, tá? Eles ficam aqui dentro de Core, Templates, Bunker, JS. Então tem uma série, tá? Então os alertas são feitos em módulos, recursos para botões também foram feitos em módulos, formulários, essa aqui é a parte mais completa, né, dentro do framework, também é feito através de módulos, menu também, isso aqui é uma parte interna, né, que a gente quase não usa, mas ele está sendo utilizado. O módulo, o próprio Bunker utiliza os recursos do menu, modais, Suggest, uma coisa bem legal, recursos para tabelas, tabulações e aqui uma série de validações padrão que são utilizadas pelo Form, pelo módulo Forms. Então você pode ter módulos aqui que utilizam outros sem problema nenhum. A tendência é que isso aqui cresça, tá? A biblioteca padrão do Bunker cresça para comportar mais utilitários aí para vocês, né? Vamos dar um exemplo aqui bem simples, tá? Bem simples de utilização de módulos, tá? Vamos para o alerta aqui, olha só que interessante. Observa que o módulo alerta ele tem uma série de definições aqui, 54 linhas, e ele expõe apenas o abre e o fecha. Tá vendo? Ele expõe o abre e o fecha. E está aqui, o abre é uma função, o fecha é uma função. Então, só fazendo um parênteses aqui, tá? O fato da gente estar encapsulando o nosso código de forma organizada, colocando os escopos tudo no lugar, não significa que você precisa utilizar orientação objeto, tá? Não tem nada a ver com classes, com instâncias, com método estático, toda aquela complicação que a gente tem que aprender quando a gente está começando a programar e que muita gente acaba não aprendendo. É só um paradigma, a orientação a objeto é só um paradigma, isso não significa que você não consiga construir código organizado, reutilizável, modular, se você não utilizar a orientação a objeto, tá? Não é uma crítica, mas é que tem muita gente que acha que organizar o código é sinônimo de orientação a objeto. Não, não é necessariamente assim. Tá bom? Então aqui eu tenho uma série de definições, aqui alguns utilitários do próprio Bunker aqui para conseguir achar determinados pontos do projeto. E um timer aqui e uma certa complexidade aqui para abrir e para fechar o módulo que não me interessa. Não me interessa aqui. O que me interessa é que ele me expõe. Então, vamos utilizar esse módulo aqui. Vou vir aqui no meu index e eu vou importar esse cara. Asterisco como é que é? Alerta. Se você souber o caminho, from. Beleza, mas se você não souber, você tem que dar autocomplete aqui, core, templates, Bunker, JavaScript, alerta. E aí você pode utilizar o alerta.abre aqui. Vamos ver aqui a assinatura. Mensagem quanto tempo, né? Então, oi. Quero deixar isso por 2 segundos. Eu venho aqui. Olha lá, oi. E depois de 2 segundos ele some. Então assim, tudo está sobre módulos aqui dentro do framework, que é bem fácil de utilizar, tá bom? Só uma coisinha aqui, o que é esse import asterisco as alerta que eu não falei aqui? Tá aqui definido aqui na documentação que eu passei, que eu vou deixar na descrição, mas é o seguinte, aqui você está importando o alerta
e você está jogando tudo que está exposto lá, tudo que está exportado lá, e aí você está chamando aqui o nome, jogando tudo isso para esse escopo aqui, né? Como se isso aqui fosse uma referência dentro do seu módulo e que ele não vai conflitar com ninguém. Então, se você tivesse, sei lá, alguma coisa aqui chamado abre em outro módulo, o abre daquele outro não ia conflitar com o abre de alerta, tá? Aqui ele está chamando porque eu chamei os dois, mas vamos imaginar que tenha um outro aqui que tem a função abre. Então isso aqui ajuda bastante a você encapsular o seu código e você decide o nome que você vai dar, né? Eu costumo dar o mesmo nome que o arquivo, porque não tem causado problemas, né? Mas vamos supor que você tem uma variável que você quer chamar de outro jeito, né? Então assim você consegue evitar os conflitos. Se você quiser jogar direto dentro do seu escopo sem esse prefixo, você pode fazer assim também. Então, em vez de você chamar import asterisco, você pode chamar dessa forma, abre, tá vendo? E aí você pode chamar o abre direto, né? Tomar cuidado com essa forma que você pode estar sujando aí o seu escopo com essa função, tendo conflitos, mas como vocês têm sempre como é que fala, as definições facilmente enxergadas aqui dentro do seu arquivo e o escopo sempre fica bem mais fechadinho, então é mais fácil de você saber o que você está fazendo, né? Então aqui ele vai funcionar do mesmo jeito, ó. Olha lá, oi, funcionou do mesmo jeito, beleza? Então é bem prático isso. Eu encorajo fortemente que vocês utilizem módulos também no projeto de vocês e vocês estão livres, tá? Vocês podem criar quantos módulos vocês quiserem, reutilizarem esses módulos. O céu é o limite para isso. Eu imagino que vocês possam criar formas de validação, utilitários, validações no servidor, usando Ajax. Sempre colocando em módulos aí para que vocês possam reutilizar. Até telas, construções mais complexas, vocês vão conseguir realmente construir isso com módulos. Vocês também podem importar CSS um dentro do outro também. O CSS não tem essa estrutura de escopo fechado, né? As variáveis não ficam dentro do escopo, fica tudo global, mas vocês também podem utilizar CSS com import, tá? Então, se você observar aqui dentro do... Não é escopo desse vídeo, mas eu vou só mostrar que é a possibilidade, tá? Você, por exemplo, eu tenho aqui o Bunker importa uma série de outros arquivos, tá bom? Então, se quer importar o arquivo bunker.css, vai acabar importando tudo isso aqui junto, tá bom? Então, não tem nada de especial, né? A diferença é que você não precisa ficar importando todos os CSS do mesmo arquivo. Então, é bem legal isso, tá bom? Então, se você observar a própria construção da view aqui, observe que eu chamo só o index CSS. Se eu precisasse chamar outras coisas aqui dentro, é só dar um import, chamar algum outro arquivo CSS para completar, né? Quer mais? Tá, voltando aqui, então eu encorajo fortemente que vocês utilizem módulos, organizem seu código. Vocês podem colocar em qualquer lugar aí que faça sentido para vocês. Se vocês quiserem colocar num lugar mais genérico para que vocês importem dentro do seu projeto, sei lá, vocês têm alguma ideia dentro do projeto de vocês que vocês querem que o projeto inteiro faça uso disso, então vocês podem colocar dentro dessa pasta estática aqui fora. Eu coloquei justamente fora do core, por quê? Porque assim vocês conseguem construir coisas aqui dentro. Pode criar quantos arquivos vocês quiserem aqui dentro. O global.js já tem, ele já está sendo importado pelo framework, mas nada impede que você venha aqui e crie outras coisas e utilizem esses módulos aqui à vontade dentro do seu projeto todo. Por que eu coloco aqui fora? Tanto CSS quanto JS. Eu preciso de um novo layout para a campanha que foi autorizado aí pela marca, e esse layout aqui ele vai, sei lá, na Black Friday vai ficar preto aqui o layout. Vocês não querem ficar fazendo isso dentro do miolo do framework, não tem nada a ver, mas tem a ver com o seu projeto. Então eu recomendo que vocês coloquem dentro dessas pastas aqui, static/css, static/js. Assim vocês não precisam ficar mexendo dentro do miolo aqui do framework, de modo tal que provavelmente se vocês importarem uma nova versão do Bunker, ela não vai quebrar. Isso aqui o seu código foi bem organizado. Então é isso, módulos, beleza?